Olá a todos, estamos mais uma vez na nossa série Os Ensinamentos, a essência dos ensinamentos do Cristo, e pedimos a todos que possam compartilhar esse vídeo, para esclarecer ao máximo de pessoas sobre a pureza dos ensinamentos do Cristo. Tentamos trazer essa pureza para todos de diversas religiões, mostrando que o Cristo trouxe um ensinamento libertador e não aprisionador de mente, como várias religiões fazem. Cristo trouxe um ensinamento de automodificação e de autopurificação, onde você é responsável pelo seu próprio desenvolvimento e crescimento e elevação espiritual. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do joio, que está em Mateus capítulo 13, capítulo 13, versículo 13, item 24. Então, a parábola do joio é uma parábola pequena. Nós vamos ler uma parte e trazer a explicação de uma forma fácil que todos possam entender. Muitas pessoas leem a Bíblia e não entendem. Nós acreditamos no Evangelho do Cristo, não desfazendo do Velho Testamento, mas não acreditamos na Bíblia como um todo, como se fosse a palavra de Deus e ponto final. Existem profecias? Sim, existem. Como existem diversos profetas até hoje, tem evidências, etc. Mas que a Bíblia é um ponto final, não acreditamos por diversos fatos, por erros de interpretação, pelo próprio comportamento cultural dos próprios profetas que foram inspirados. Deus inspirou, ou seja, não segurou na mão de ninguém para escrever, Então, o que acreditamos que é a mensagem mais pura, divina, são as mensagens que Cristo trouxe, que Jesus Cristo trouxe nos evangelhos. Estão nos 4 evangelhos e também nos evangelhos apócrifos, que por motivo de manipulação não entrou no compêndio da Bíblia. Não foi compilado, não juntaram para formar a Bíblia. Então, se olharmos para os evangelhos apócrifos com a mente mais aberta, vamos perceber muitos outros ensinamentos também. Mas, por enquanto, vamos falar desses. Nós vamos fazer uma série sobre os apócrifos mais tarde. Então, vamos falar sobre a parábola do joio. Vamos explicar. Outra parábola Jesus lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Vamos entender reino dos céus e seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos perguntaram: querem que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto, até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixe para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Então, vamos entender que reino dos céus significa, primeiramente, estado de consciência superior, estado mental superior.
Aqui está falando da briga do ego dentro do próprio ser humano, certo? O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Campo significa o nosso próprio coração, tá? Nossa própria mente e coração. Semear a boa semente é compreender os bons ensinamentos, os ensinamentos divinos, que vêm por meio dos avatares, como Jesus, Buda, entre outros, né? Mas estamos falando do Cristo. Então, o homem semeou boa semente no seu campo. Ele compreendeu, né? Ele entendeu os ensinamentos e guardou dentro de si. Mas enquanto os homens dormiam, dormir significa se distrair com as coisas que a vida nos dá. Por exemplo, se distrair com ganhos. Diversas coisas podem ser tratadas como um ganho, não só dinheiro, mas dinheiro, relacionamento, né? Hoje em dia se fala pegação, bebidas, curtição, ganância. Então, nos distraímos, né? Enquanto dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Inimigo, a palavra inimigo, representa duas coisas. Espíritos negativos, né, chamados demônios, mas entendemos que não são demônios, não são seres que vão viver eternamente no mal. Esses seres têm salvação, podem se modificar igual nós. Então, inimigo significa esses seres, né, encarnados ou desencarnados, mas também, e muito mais ainda, significa o próprio ego do ser humano. A própria dúvida em relação ao que é certo e ao que é errado. Eu vou deixar de curtir uma festa, eu vou deixar de beber, eu vou deixar de sair para pegação para viver uma vida certinha, careta. Esse pensamento por si só é o seu inimigo, é uma autossabotagem. Então, né, esse inimigo, esse pensamento, né, ele vem do próprio ego também. Também, porque podem ser espíritos ou outras pessoas tentando te influenciar para o outro caminho. Mas você só vai para outro caminho se você já tem uma tendência, um gosto, se aquilo faz seus olhos brilharem. Aí ele diz: e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Trigo significa o bem, joio significa o mal. Ou seja, temos em nós o bem e o mal. Uma tendência positiva e uma tendência negativa, né? Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem o joio? Ele, porém, respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos perguntaram, querendo arrancar o joio, né? Isso simboliza uma briga interna no próprio ser humano. Se é possível ele arrancar esse joio, arrancar essa negatividade de uma forma rápida. Vamos arrancar? Pum. Não, eu entendi que eu tenho uma negatividade, vou acabar logo com ela, vou fazer uma magia, vou fazer isso, aquilo, vou orar, vou ajoelhar, vou segurar o terço, vou cantar hinos e isso vai sumir. Não, não é assim. Ele diz aqui, ele explica aqui o seguinte, né? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também o trigo. Entende? Se você tentar se modificar
muito rápido, você pode se tornar uma pessoa fria. Totalmente fria, sem sentimentos. Isso é prejudicial também. Então, para que cresçamos, para que nos elevemos espiritualmente, é necessário a dualidade. É necessário a dualidade, o bem e o mal, o dia e a noite, para fazermos comparações e até o momento de preferirmos um bom caminho, quando despertarmos espiritualmente. Entende? Se eu não sei que, por exemplo, vamos dizer um exemplo, né? Se eu não sei que pegar uma agulha e furar o outro é dolorido, se eu não sei, eu fico rindo e furando a pessoa, machucando a pessoa, se eu não sei isso, é necessário que eu sinta na própria pele a dor para que eu aprenda que aquilo que eu fiz é dolorido. Então, a dualidade, esses dois lados, são necessários para a educação do ser. Então, o joio, ele é necessário para o crescimento. Então, que ele diz, deixai-os crescer juntos até a colheita. A colheita significa o despertar da consciência. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros. O ceifeiro é a sua própria consciência. Lembra que os ceifeiros estavam brigando, uma briga interna? É a sua consciência brigando com o seu próprio ego. Ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meio do celeiro. Então, queimar o joio é queimar as negatividades. É quando o ser já despertou sua consciência espiritual e começa a lutar contra o seu próprio ego, contra as suas próprias negatividades. Então, o bem e o mal, o trigo e o joio, eles existem dentro de nós e dentro de várias coisas. Por exemplo, instituições, política, instituições, né? Instituições de trabalho, escola, todo local, na sociedade em si, existe o trigo e o joio. Eles vão crescer juntos até o momento de despertar da consciência. Quando começar a despertar a consciência, os seres, né, o ser individual e, consequentemente, o todo, vai lutar para se equilibrar. Lutar contra as próprias negatividades. Vai se reconhecer para fazer a reforma íntima. E isso, internamente, simboliza queimar, simboliza fogo. Queimar para purificar, né? Queimar para purificar, porque o fogo é um simbolismo, porque o fogo naquela época era muito usado como método de asepsia. As pessoas jogavam lixo, incineravam para limpar o local. Os corpos geralmente eram queimados, não todos eram enterrados, né? A maioria eram colocados para serem queimados, incinerados, até dos animais. Então, o fogo era usado como esse elemento purificador. Então, é um simbolismo psicológico onde significa que a dor, né, de lutar contra o próprio ego, né, vai te purificar. Então, esse é o significado da parábola do joio e do trigo. Espero que tenha servido para que todos possam se esclarecer. Qualquer pergunta podem deixar nos comentários, né? Repassem esse vídeo, compartilhem. É um vídeo altamente explicativo, não tem interesse nenhum monetário, tá? Não sei se tem como vocês verem, mas não botei nada para monetizar. É a intenção de esclarecer a mente, de trazer a mensagem, acredito eu, mais pura do Evangelho do Cristo. Muita paz a todos.